Aquela noite nunca deveria ter acontecido. Eu me lembro da última vez que vi minha filha, Camila Souza. Ela estava na sala, arrumando o cabelo na frente do espelho, sorrindo para o reflexo. "Pai, o que acha desse vestido?" perguntou. O tom dela era animado, esperançoso. Eu deveria ter notado o aviso nos olhos dela. Algo parecia diferente. Talvez fosse só a ansiedade de um encontro novo, mas se eu soubesse o que viria a seguir, teria implorado para que ela ficasse em casa. Camila havia saído de um casamento conturbado. Alexandre Rocha nunca aceitou o fim da relação. Ele rondava, ligava de madrugada, fazia perguntas estranhas para os amigos dela. Mas Camila acreditava que estava livre. "Vou conhecer um rapaz hoje, pai. Rafael Mendes." Sorri, fingindo tranquilidade. "Seja cautelosa, filha." Ela me beijou na testa e saiu. Eu deveria ter segurado sua mão. Deveria ter dito que sentia algo errado. Mas não fiz. E foi assim que perdi minha filha para sempre. Naquela noite, minha filha saiu sorrindo, mas foi a última vez que vi esse sorriso. O restaurante era um daqueles lugares aconchegantes, com luzes amareladas e um cheiro de comida caseira. Camila e Rafael conversavam animados. Testemunhas disseram que ela ria muito, como se finalmente estivesse se permitindo ser feliz de novo. Mas Alexandre estava lá. Ninguém percebeu quando ele entrou. Ele não fez alarde. Caminhou devagar entre as mesas, os olhos fixos nela. O sangue dela ferveu ao vê-lo ali, mas ela não queria fazer uma cena. "Boa noite, Camila." Ela mal teve tempo de responder. Alexandre virou-se para Rafael, estudando o homem que havia sentado no lugar que ele achava que ainda era seu. "O que você está fazendo com a minha mulher?" Rafael tentou explicar, mas não houve tempo para diálogo. Alexandre puxou uma faca do bolso e cravou no peito dele sem hesitação. O restaurante paralisou. As pessoas gritaram, mas nada foi tão alto quanto o grito de Camila. Ela tentou correr, mas Alexandre a segurou pelo braço. "Se eu não posso ter você, ninguém pode." E então a lâmina desceu. O restaurante inteiro estava em choque, mas ninguém foi rápido o bastante para impedir o horror que aconteceu naquela noite. O sangue de Rafael escorria pela camisa, manchando a toalha da mesa. Ele ainda tentou segurar a lâmina, mas suas mãos tremiam, incapazes de lutar. Seu corpo tombou para trás, derrubando cadeiras, enquanto os clientes do restaurante gritavam e corriam em desespero. Camila ficou paralisada por um segundo, mas sua mente logo disparou em pânico. Ela tentou se soltar, puxando o braço com força, mas Alexandre era mais forte. "Alexandre, por favor, para com isso." Mas ele não ouviu. Ele não queria ouvir. Seus olhos estavam vazios, escuros, cheios de algo que eu só consigo descrever como loucura. Camila se debatia, tentando escapar. Mas então, Alexandre cravou a faca no peito dela. Ela engasgou. As mãos dela foram direto para o ferimento, tentando estancar o sangue que jorrava entre seus dedos. A dor foi instantânea e cortante, mas a surpresa foi ainda maior. Ela tentou falar, mas sua voz falhou. As pessoas ao redor assistiam, horrorizadas, mas ninguém se aproximava. O medo era maior. "Isso nunca deveria ter acontecido", murmurou Alexandre, e então golpeou novamente. Dessa vez, a lâmina perfurou seu braço. Camila caiu no chão. Suas mãos tremiam, seu corpo enfraquecia. Ela tentou se arrastar para longe, mas não tinha forças. "Eu sempre te amei", ele sussurrou. Camila olhou para cima, e naquele momento ela entendeu. Ele nunca a amou. Ele só queria possuí-la. E foi assim que minha filha passou seus últimos segundos, sozinha, ensanguentada no chão de um restaurante, enquanto o homem que dizia amá-la a destruía. A polícia chegou 15 minutos depois. 15 minutos. Parece pouco tempo,
Mas para minha filha foi uma eternidade. 15 minutos foi tempo suficiente para sua vida escorrer pelo chão daquele restaurante, para o brilho dos seus olhos se apagar, para a sua respiração se tornar um suspiro fraco, até parar de vez. Alexandre não fugiu. Ele não tentou se esconder. Ele apenas sentou-se ao lado do corpo de Rafael, como se estivesse esperando pacientemente seu pedido chegar. Os policiais entraram armados, prontos para uma perseguição, mas encontraram um homem calmo, que levantou as mãos e se entregou sem resistência. "Eu fiz o que era certo", ele disse. Camila foi levada às pressas para o hospital, mas não havia mais nada a ser feito. Eu fui chamado de madrugada. Quando o telefone tocou, eu já sabia. Um pai sente. O coração aperta antes mesmo da notícia ser dada. "Senhor Souza, sentimos muito. Sua filha..." O resto da frase desapareceu no vazio da minha mente. O hospital era frio, silencioso. O corredor parecia infinito. Quando cheguei ao necrotério, tudo dentro de mim gritava para eu não olhar. Mas eu olhei. Minha filha estava lá, deitada, coberta por um lençol branco. Seu rosto ainda carregava um vestígio de medo. Toquei sua mão. Estava gelada. Chorei ali mesmo, como um homem sem chão, sem rumo. E foi naquele momento que fiz uma promessa. Minha filha não podia morrer em vão. Eu iria gritar para o mundo e não descansaria até que Alexandre pagasse por cada segundo de terror que fez minha filha viver. Os dias seguintes foram um borrão de dor e revolta. O velório de Camila foi uma das cenas mais dolorosas que já vivi. O caixão fechado, porque as marcas que Alexandre deixou em minha filha eram profundas demais para serem expostas. Pessoas que eu nem conhecia vieram me abraçar, dizer que sentiam muito, mas palavras não trazem ninguém de volta. Eu mal dormia. Quando conseguia fechar os olhos, via o rosto dela assustada, sofrendo, pedindo socorro. E então acordava com um nó na garganta, com um ódio crescendo dentro de mim que parecia sufocar. A prisão de Alexandre não me trouxe paz. Eu queria vê-lo pagando, sofrendo como minha filha sofreu. O julgamento demorou meses. Eu compareci a cada audiência, sentei na primeira fileira, de frente para o assassino da minha filha. Ele estava ali, com as mãos algemadas, mas sem nenhum arrependimento no olhar. Quando a promotoria apresentou as provas, os vídeos, os depoimentos das testemunhas, cada detalhe do que Alexandre fez naquela noite, eu revivi o horror. Minha esposa chorava baixinho ao meu lado. O advogado de defesa tentou alegar que Alexandre estava emocionalmente instável, que agiu num momento de desespero. Tiveram a ousadia de pedir uma pena reduzida. Eu queria gritar. Queria levantar daquela cadeira e perguntar se eles sabiam o que era desespero. Desespero foi o que minha filha sentiu quando estava no chão, sangrando, implorando para viver. O juiz leu a sentença. Condenado a 40 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. 40 anos. Eu deveria me sentir aliviado, mas tudo o que consegui pensar foi: em 30 anos, esse homem pode estar solto. Minha filha nunca teria essa chance. Por que ele deveria ter? O tempo passou, mas a dor não diminuiu. As pessoas me diziam para seguir em frente, para encontrar um jeito de viver com isso. Mas como um pai supera a perda de uma filha de forma tão brutal? Eu poderia ter escolhido o silêncio, mas não. Minha filha morreu porque confiou que estava segura. Eu não deixaria sua história ser esquecida. Comecei a falar sobre o que aconteceu, a contar sua história. A violência doméstica não termina com um divórcio. Às vezes, é só o começo. Alexandre parecia um homem comum. E esse é o maior perigo. Nem sempre o perigo vem mascarado de um monstro óbvio. Às vezes, ele vem em forma de um ex-marido insistente, de um telefonema de madrugada, de uma presença desconfortável num restaurante.
Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito Camila enxergar os sinais. Teria insistido para que ela se protegesse. Mas agora, tudo o que posso fazer é alertar outros pais. Se sua filha estiver saindo de um relacionamento abusivo, não ignore os sinais. Não espere que a violência aconteça, porque eu esperei. E agora, só me resta contar essa história. Não esperem o telefone tocar de madrugada para perceber o perigo. Eu esperei e perdi minha filha para sempre. As pessoas acham que um assassino sempre parece perigoso, que ele tem um olhar cruel, um jeito estranho, algo que o denuncia. Mas a verdade é bem diferente. Alguns dos piores monstros se escondem atrás de um sorriso amigável. E foi assim que tudo começou. Quando entrei na força policial, nunca imaginei que um dia seria usada como isca para capturar um assassino em série. Mas ali estava eu, encarando a tela do meu celular, criando um perfil falso no Tinder. As vítimas eram sempre mulheres que marcavam encontros pelo aplicativo e nunca mais eram vistas. A polícia encontrou corpos em diferentes pontos da cidade, sem ligação aparente, exceto por um detalhe: todas tinham um jantar antes de morrer. Nos últimos meses, eu estudei cada caso, cada pista. O assassino era cuidadoso, mudava de identidade, variava os locais de encontro e nunca deixava rastros digitais. Mas agora, eu estava dentro do jogo dele. Nome falso. Fotos falsas. Um perfil comum o suficiente para chamar atenção, mas não tão perfeito para levantar suspeitas. Eu só precisava esperar. E então ele apareceu. X te deu um like. Meu coração acelerou. O perfil era simples. Foto bem produzida, descrição misteriosa. Amante de bons vinhos e conversas interessantes. Sem redes sociais vinculadas. Sem informações desnecessárias. Ele sabia se esconder. Mas dessa vez, não ia escapar. Eu iniciei a conversa. Oi, parece que temos algo em comum. Um gosto peculiar por mistérios. A resposta veio rápido. Eu adoro um bom mistério. Quer resolver um comigo? Eu não sabia, mas aquele seria o último encontro da minha vida como eu conhecia. Conversamos por dias. Ele era inteligente, charmoso, envolvente, nunca revelava muito sobre si, mas sabia conduzir a conversa de um jeito viciante. Cada palavra parecia calculada, cada elogio um convite para baixar a guarda. Eu jogava o mesmo jogo. Perguntava sobre seus interesses, sobre seus lugares favoritos na cidade. Ele nunca mencionava nada pessoal. Era como se não tivesse passado. E então veio o convite. Que tal um jantar amanhã à noite? Minha casa, comida feita por mim. Te garanto que vai ser inesquecível. Eu sorri. Era exatamente o que eu esperava. A equipe da polícia ficou tensa quando contei. É muito arriscado, Carolina. Você pode acabar como as outras. Mas alguém precisava fazer isso. E esse alguém era eu. Na noite seguinte, me arrumei como qualquer mulher indo a um encontro. Roupa discreta, maquiagem leve. O celular da polícia estava escondido no meu corpo, pronto para transmitir tudo. Peguei um táxi e olhei o endereço. Bairro afastado, poucas casas, pouco movimento. Meu estômago revirou. Não era medo, era a certeza de que eu estava entrando na toca do lobo. E dessa vez, eu precisava sair viva. A rua era silenciosa. Demais para uma noite de sexta-feira. O táxi me deixou alguns metros antes do endereço combinado. Fiz questão de observar os arredores antes de seguir. Poucas casas, todas com as luzes apagadas. Nenhum movimento. Olhei para o celular, para a mensagem que ele tinha enviado há pouco. Portão aberto. Entre e fique à vontade. Tudo parecia perfeitamente calculado. Respirei fundo e caminhei até a entrada. A casa era elegante, mas minimalista, sem sinais de vida. Empurrei o portão e avancei. Ele já estava na porta, sorrindo. Carolina, sua voz era calma, agradável.
Você veio. Ele me ofereceu a mão, mas eu ignorei. Ele riu. Gosto de mulheres que sabem o que querem. Entre, por favor. A sala estava impecável. Móveis modernos, um cheiro sutil de madeira e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. Vinho? Ele perguntou, já servindo 2 taças. Peguei o copo, mas não bebi. Ele notou. Com medo que eu te envenene? Sorri. Precaução nunca é demais. Ele riu de novo. O jeito dele era tranquilo, mas seus olhos analisavam tudo, como se estivesse esperando a hora certa para agir. Eu tinha que agir primeiro. Bonita casa. Mora sozinho? Sim. Difícil acreditar. Um cara como você, solteiro. Ele deu um gole no vinho. Algumas pessoas preferem a solidão. Minha mão suava. Olhei ao redor procurando qualquer pista. E foi aí que vi. Uma corrente fina no chão, perto do sofá. O mesmo tipo de corrente que uma das vítimas usava. Fingi não ter visto nada. Ele me levou até a cozinha. Um jantar requintado já estava pronto. Espero que goste de carne ao ponto. Ele cortou um pedaço e levou à boca. O som da faca raspando no prato ecoava na cozinha. Peguei o garfo. A carne estava macia, mas algo na textura me incomodava. Que tipo de carne é essa? Perguntei, tentando soar casual. Ele sorriu. Um corte especial. Poucas pessoas têm a chance de provar. Minha garganta secou, mas eu não podia demonstrar nada. Então, Carolina, ele pousou os talheres e me encarou. Como tem sido sua experiência no Tinder? Engoli em seco. Interessante. Algumas pessoas são mais misteriosas do que outras. O silêncio se prolongou. Ele sorriu. Aposto que já conheceu alguns tipos perigosos. Nossos olhares se prenderam. A tensão no ar era quase palpável. E então ele disse: Você é mais esperta que as outras. Meu sangue gelou. Mas não esperta o suficiente. A porta atrás de mim se fechou sozinha. Eu me virei num reflexo, puxando o celular escondido. Mas quando olhei de novo, ele não estava mais lá. O silêncio tomou conta da casa. Eu sentia minha própria respiração acelerada, meu coração martelando contra o peito. Ele tinha sumido. Dei um passo para trás, tentando controlar o pânico. A porta estava trancada. Todas as janelas tinham grades. Ele planejou isso desde o início. Puxei o celular da polícia. O sinal estava morto. Ele sabia que eu era uma armadilha. Um estalo veio do corredor escuro à minha direita. Um som sutil, controlado. Ele estava me observando, esperando minha reação. Minha mão deslizou até o bolso da jaqueta, onde minha arma estava escondida. Mas antes que eu pudesse puxá-la, uma voz cortou o silêncio. Carolina, você já parou para pensar no que realmente me motiva? O som vinha de todas as direções. Alto-falantes. Meu sangue gelou. Acha que sou apenas um monstro qualquer? Que mato por impulso. Caminhei devagar, analisando cada canto do cômodo. A luz da cozinha tremulou. Não, Carolina. Eu escolho a dedo. Cada uma. Mulheres que confiam demais. Que acreditam em rostos bonitos. Que acham que sabem de tudo. Minha mente fervia. E você... Foi minha escolha mais interessante. Algo brilhou no canto do corredor. Uma câmera. Ele estava assistindo. Um estrondo. A porta de um dos quartos bateu, como se alguém tivesse passado correndo. Ele estava ali. Saquei minha arma e me movi devagar, cada músculo tenso. Respirei fundo e abri a porta. O quarto estava escuro. O cheiro de madeira misturado com algo mais forte, azedo. Meu dedo engatilhado, um barulho atrás do guarda-roupa. Eu não esperei. Disparei. O som ensurdecedor ecoou pela casa. Algo caiu. Respiração pesada. Corri para verificar. Nada. Apenas uma pequena caixa de som caída no chão. Ele ainda estava brincando comigo. A luz piscou.
Meu estômago revirou ao ver as paredes do quarto. Fotos, várias. Mulheres sentadas à mesa, mulheres sorrindo, mulheres mortas. E no meio delas, uma foto minha. Ele já sabia quem eu era antes mesmo de eu dar like no perfil. A porta atrás de mim se abriu lentamente. Era ele. Me virei rápido apontando a arma. Nada. A casa estava vazia. Um calafrio percorreu minha espinha. Ele estava ali há 1 segundo. Como desapareceu? Corri para a sala. O portão ainda estava trancado. Peguei o celular e tentei chamar reforços, mas só havia uma mensagem na tela. Gostou da visita? Engoli em seco. Meus dedos tremiam enquanto digitava para a equipe. Mas antes que pudesse enviar a localização, outra mensagem surgiu. Já estou longe, Carolina, mas um dia teremos outro jantar. A adrenalina queimava minhas veias. Revirei a casa inteira, mas não havia rastros dele. Apenas aquele arquivo de horrores no quarto. Minutos depois, os policiais chegaram. Vasculhamos cada canto, mas ele era um fantasma. Sem impressões digitais, sem câmeras externas funcionando, sem rastros de fuga. Ele planejou tudo. A única coisa que restou foram as fotos. Os jornais noticiaram o caso. A polícia aumentou o monitoramento em aplicativos de namoro. Mas ele nunca mais foi encontrado. E eu nunca mais usei aplicativos. Não porque tenho medo, mas porque ele ainda está por aí. E cada vez que vejo alguém comentando sobre um encontro online, eu me pergunto, e se for com ele? Então, se você estiver lendo isso, lembre-se, desconfie de encontros perfeitos, observe os detalhes e nunca, nunca baixe a guarda. Porque um dia pode ser você sentada àquela mesa bebendo um vinho e percebendo tarde demais. Nunca fui de confiar cegamente em aplicativos de namoro, mas naquela noite, algo em Luke me fez ignorar meus próprios instintos. Ele era bonito, tinha um papo envolvente e, acima de tudo, parecia interessado em mim de um jeito que fazia tempo que eu não sentia. Conversamos por horas. O assunto fluía com naturalidade e quando a conversa esquentou para um tom mais íntimo, ele fez a sugestão. Por que não vem até minha casa? Podemos aproveitar melhor a noite. Fiquei em dúvida, mas ele logo perguntou onde eu morava e quando respondi, me enviou um endereço próximo, muito próximo. Isso deveria ter sido um sinal de alerta, mas em vez disso, encarei como uma coincidência e decidi que seria mais seguro ir a pé. Coloquei um casaco leve, guardei o celular no bolso e saí. O que poderia dar errado? O caminho era curto, mas a cada passo que eu dava, uma sensação incômoda se instalava em mim. A rua estava estranhamente silenciosa e o endereço que Luke tinha enviado ficava em uma área pouco movimentada. Quando cheguei, hesitei. A casa estava completamente escura, sem sinais de vida, mas havia pelo menos 3 carros estacionados na frente. Algo parecia errado. Mandei uma mensagem rápida. Cheguei. A resposta veio em segundos. Anda devagar. Meu coração acelerou. Por que ele diria isso? Foi então que percebi um movimento estranho ao lado. Uma van branca se aproximava devagar, sem faróis acesos. Meu instinto gritou. Aquilo não era coincidência. Eu tinha que sair dali. Agora. Meu coração batia tão forte que parecia que qualquer um poderia ouvi-lo. A van branca continuava se aproximando devagar, deslizando pela rua sem um único farol aceso. Algo estava terrivelmente errado. Me abaixei um pouco, fingindo que estava mexendo no celular, mas na verdade observava cada detalhe ao meu redor. A van parou a poucos metros da casa. O motor continuou ligado. Ninguém saiu. Minhas mãos suavam. Enviei outra mensagem. Onde exatamente você está? A resposta veio imediatamente. Na porta, pode entrar. Olhei para a casa novamente. Ninguém estava na porta.
A adrenalina tomou conta do meu corpo. Eu sabia que, se ficasse ali por mais tempo, algo ruim aconteceria. Lentamente, sem chamar atenção, dei um passo para trás. Depois outro. Me virei e comecei a andar tentando manter a calma. Foi então que ouvi o som de uma porta de carro se abrindo. Meu corpo congelou por um segundo. O barulho da porta se abrindo veio da van. Não esperei para ver quem sairia. Em um movimento rápido, me abaixei e corri até a lateral de uma casa próxima. Pressionei as costas contra a parede, tentando controlar minha respiração. Espiei pela esquina. Um homem desceu da van e olhou ao redor. Ele parecia procurar por algo ou por alguém. A tela do meu celular brilhou com uma nova mensagem de Luke. Você ainda está aí? Não demore. Era a confirmação que eu precisava. Era uma armadilha. O homem deu alguns passos em direção à calçada, olhando para os lados, como se tentasse me localizar. Meu coração disparava, mas eu sabia que não podia entrar em pânico. Respirei fundo e tomei minha decisão. Com passos calculados, me movi por trás das casas, seguindo um caminho que me levava para longe dali. Assim que me senti segura, comecei a correr. Quando cheguei em casa, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui digitar. Bloqueei o número de Luke, denunciei o perfil, mas sabia que aquilo não era o suficiente. Eu precisava descobrir quem estava por trás disso. Na manhã seguinte, ainda sentia meu corpo tenso. Cada barulho mais alto me fazia pular. A imagem da van parada, do homem saindo e das mensagens sinistras de Luke ainda estavam vivas na minha mente. Contei tudo para minha mãe. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois pegou as chaves do carro e disse: vamos até esse endereço. Quero ver com os meus próprios olhos. Mesmo com medo, concordei. No fundo, precisava de respostas. O trajeto foi curto, mas diferente da noite anterior. Agora a rua estava mais movimentada. Algumas casas tinham carros na garagem. Outras estavam fechadas como se ninguém morasse ali. Quando paramos em frente ao endereço que Luke me enviou, meu estômago revirou. Era uma casa simples, com uma fachada gasta pelo tempo. Batemos na porta e esperamos. Depois de alguns segundos, uma mulher idosa atendeu. Tinha os cabelos grisalhos presos num coque, um avental velho amarrado na cintura e olhos que carregavam anos de vida. Pois não? Ela perguntou com a voz calma. Minha mãe foi direta. Boa tarde. Ontem à noite, minha filha recebeu um convite para vir aqui, mas algo estranho aconteceu. O homem que passou o endereço se chama Luke. Ele mora aqui? A mulher franziu a testa e balançou a cabeça. Luke, nunca ouvi falar desse nome. Moro aqui há mais de 30 anos, sozinha. Não tenho filhos. Meu sangue gelou. Minha mãe trocou um olhar sério comigo. A senhora tem certeza? Ele nos deu esse endereço exato. Tenho sim, minha filha. Aqui ninguém entra além de mim. Senti um frio na espinha. Eu sabia que não tinha sido um erro. Alguém usou aquele endereço de propósito para me atrair até ali. Voltamos para o carro em silêncio. A verdade era clara. Luke nunca existiu. O perfil era falso. O endereço era só um chamariz. E se eu tivesse entrado naquela casa... Bom, provavelmente não estaria aqui para contar a história. Minha mãe acelerou o carro, mas eu ainda sentia um nó na garganta. Vamos à polícia, ela disse firme. E assim fizemos. Na delegacia, o policial que nos atendeu ouviu minha história com atenção. Ele anotou tudo, pediu para ver as mensagens e, no final, respirou fundo antes de dizer algo que me arrepiou. Você teve sorte, muito mais sorte do que imagina. Meu coração apertou. Já ouvimos relatos parecidos. Mulheres que marcam encontros por aplicativos e desaparecem sem deixar rastros. Mas nunca conseguimos identificar os responsáveis. Engoli em seco. O policial continuou. Normalmente esses perfis são apagados logo depois que conseguem o que querem. Ninguém consegue rastrear. Você agiu certo denunciando. Vamos investigar, mas tome cuidado. Saímos da delegacia com um peso no peito.
A sensação de que alguém estava por aí, ainda fazendo vítimas, me deixou em alerta. Depois daquele dia, nunca mais aceitei ir a um encontro sem ter 100% de certeza sobre quem era a pessoa. Nunca mais ignorei meu instinto. E, principalmente, nunca mais subestimei o perigo que espreita na escuridão. Eu nunca fui do tipo que aceitava propostas estranhas na internet, mas quando a necessidade aperta, a gente começa a considerar coisas que normalmente ignoraria. Era uma noite abafada e eu estava no meu quarto, rolando o feed do Tinder sem muito interesse, até que um perfil diferente me chamou a atenção. O nome era Chelsea e a bio dizia algo inusitado. Quer ganhar entre 250 a 500 reais? Só precisa chutar um cara na virilha para um vídeo do YouTube. Me chama no chat se tiver interesse. Achei bizarro. Mas ao mesmo tempo, o dinheiro poderia me ajudar com algumas contas atrasadas. Hesitei por alguns minutos antes de enviar um oi. A resposta veio rápido. Chelsea foi direta e explicou o desafio. Um cara se oferecia para ser chutado. E tudo seria gravado para um canal que fazia vídeos de desafios esquisitos. Simples e rápido, ela disse. Mas precisa ser num lugar privado para evitar problemas com a polícia, explicou. Essa parte me fez desconfiar. Por que não fazer isso em um local público? Perguntei onde seria e ela passou o endereço de um hotel. Minha intuição gritou, mas a necessidade falou mais alto. Antes de confirmar, liguei para minha melhor amiga Esther. Isso é estranho, ela disse depois de me ouvir. Mas se você for, eu vou com você. O combinado estava feito. Chegamos ao hotel no horário combinado. O lugar não era luxuoso, mas também não parecia decadente. Esperamos no saguão por uns 15 minutos, mas ninguém apareceu. Então, recebi uma nova mensagem de Chelsea. Mudança de planos. Melhor ir até essa casa. Vou mandar a localização. O novo endereço ficava longe, numa área afastada da cidade. Um frio percorreu minha espinha. Eu não gosto disso, murmurei. Também não, respondeu Esther. Mas já viemos até aqui. Se for algo estranho, a gente dá o fora. Pegamos um carro de aplicativo. O motorista estranhou o destino, mas não comentou nada. Quanto mais nos afastávamos da cidade, mais vazia ficava a estrada. Quando finalmente chegamos, vimos uma casa velha e sem manutenção, com um galpão nos fundos. Uma única luz fraca iluminava a entrada. Então, a porta do galpão rangeu e um homem magro e com expressão inquieta apareceu. Ele nos observou de cima a baixo, franzindo o senho ao notar Esther comigo. Ah, vocês duas. Meu estômago revirou. O homem nos encarou por um instante, antes de esboçar um sorriso estranho. Entrem, a gente faz isso rápido. Olhei para Esther e ela me lançou um olhar tenso. Mas se saíssemos correndo agora, pareceria que estávamos com medo. E talvez fosse só paranoia da nossa parte. Passamos pela porta do galpão. O lugar era apertado, abafado e tinha um cheiro forte de umidade misturado com algo químico quase metálico. No canto, havia uma mesa cheia de coisas espalhadas. Um alicate enferrujado, uma fita adesiva grossa, pedaços de corda. Meu coração acelerou. O homem foi até um notebook antigo, posicionando-o em cima de uma pilha de caixas. Parecia nervoso, tremia enquanto abria um aplicativo de gravação. Foi aí que notei algo que gelou meu sangue. Na tela, havia uma conversa no Snapchat. Era a mesma conta com a qual eu tinha falado. Chelsea não existia. Era ele o tempo todo. Meu cérebro começou a processar tudo. O hotel era só um teste. Se eu estivesse sozinha, teria sido mais fácil me convencer a ir até ali. Agora, estávamos presas naquele galpão. E aquele homem estava claramente desconfortável com a presença de Esther. Fiz um esforço para disfarçar meu nervosismo. Não podia demonstrar que tinha descoberto a mentira dele. E aí,
Como vamos fazer isso? Perguntei tentando soar casual. Ele piscou algumas vezes, como se tentasse se recompor. Ah, sim, é simples. Só me chutar e pronto. Eu pago depois. Pague depois? Aquilo não era o combinado. Engoli o desconforto e me preparei. Eu queria sair dali o mais rápido possível. Respirei fundo e chutei com força. Ele grunhiu e caiu de joelhos, gemendo de dor. Mas diferente do que eu esperava, ele não ficou muito tempo no chão. Se recuperou rápido demais. Quando levantou a cabeça, sua expressão tinha mudado. Ele nos olhou de um jeito errado, algo entre frustração e raiva. Ei, calma, vamos conversar, disse ele. Posso pagar mais se ficarem um pouco. Senti o estômago afundar. Aquilo era uma armadilha. Ele mencionou que tinha maconha, um quarto de hotel reservado, que poderíamos ficar mais tempo e conversar. Não, a gente já vai, respondeu Esther sem hesitar. Quando demos um passo para trás, ele também deu um, mas não para abrir espaço. Ele estava bloqueando a saída. Meu coração disparou. O ar dentro daquele galpão parecia cada vez mais pesado. Esther percebeu o mesmo que eu. Ele estava bloqueando a porta, impedindo nossa saída. Meu coração disparou. Eu tentava manter a calma, mas cada célula do meu corpo gritava para sair dali. Olha, a gente já fez o que você pediu, falei, forçando um sorriso. Agora vamos embora. Ele balançou a cabeça lentamente. Vocês podem ficar mais um pouco? Posso pagar mais. A maneira como ele disse aquilo, o jeito como seus olhos escuros brilhavam de um jeito estranho, me fez perceber que dinheiro nunca foi o foco. A adrenalina explodiu no meu corpo. Se a gente ficasse ali por mais tempo, algo horrível poderia acontecer. Esther percebeu a tensão e agarrou um tripé de ferro que estava encostado na parede. Abre a porta, ela ordenou, firme. O homem hesitou. Ele não esperava uma reação nossa. Você está exagerando. Só estou querendo ajudar. Mas seus olhos estavam nervosos, as mãos trêmulas. Ele sabia que tinha perdido o controle da situação. Não esperei mais. Agarrei a maçaneta e puxei a porta com força. Ele tentou nos segurar, mas Esther ergueu o tripé e fingiu que ia acertá-lo. Ele recuou. Por um segundo parei para ver sua expressão. Frustração, raiva. Ele queria que aquilo tivesse sido diferente. Corremos para fora do galpão. O ar frio da noite bateu no meu rosto como um choque. Meus pulmões queimavam, mas eu não parava. Só precisava sair dali. O homem não nos seguiu. Não imediatamente. Mas quando chegamos à rua de terra deserta, ouvimos um grito vindo de trás. Vocês não deviam ter vindo juntas. Mesmo depois de entrarmos no primeiro carro de aplicativo que encontramos, meu corpo não relaxou. Eu tremia da cabeça aos pés, o estômago revirando em puro pavor. O motorista olhou para nós pelo retrovisor. Tá tudo bem? Eu não consegui responder. Esther também estava pálida, segurando o tripé de ferro como se ainda precisasse se defender. Quando chegamos ao meu apartamento, trancamos a porta e ficamos sentadas no sofá, tentando processar tudo. Ele era a Chelsea, o tempo todo. Minha voz saiu fraca. Eu sei, Esther respondeu. Pegamos o notebook e começamos a pesquisar a localização da casa. Meu coração parou quando encontramos algumas postagens em fóruns. Aquela casa já tinha sido denunciada antes. Pessoas tinham desaparecido depois de ir até lá. Engoli em seco. Meu estômago embrulhou de novo. Se eu tivesse ido sozinha, se eu não tivesse contado para Esther, se eu tivesse ficado mais tempo, a realidade bateu forte. Aquele cara estava esperando uma garota sozinha. Ele queria alguém vulnerável, que não pudesse reagir. Meus dedos trêmulos deslizaram pela tela do celular enquanto eu apagava minha conta no Tinder. Eu sabia que nunca mais responderia a convites estranhos. Mas uma coisa ainda me assombrava. Quantas outras garotas receberam esse convite antes de mim? E quantas delas nunca saíram daquela casa?
Ninguém pensa que um encontro pode terminar assim. Quando vi a notícia na televisão, meu corpo gelou. Uma mulher tinha caído do 15º andar de um prédio no centro da cidade. O nome ainda não havia sido revelado, mas algo dentro de mim se contorceu. Eu sabia. Minhas mãos tremiam enquanto tentava ligar para Larissa. Chamava, mas ninguém atendia. O relógio marcava 5 da manhã e eu estava acordada desde as 2, quando recebi a última mensagem dela. Amiga, esse cara é estranho. Tô com medo. Tentei ligar de novo. Nada. Foi só quando vi o rosto dela no noticiário que meu coração despedaçou de vez. Era Larissa, minha melhor amiga, minha irmã de alma, morta. O repórter falava em um acidente, mas eu sabia que não era isso. Alguém tinha empurrado Larissa para a morte. 2 semanas antes de tudo acontecer, Larissa me contou sobre Eduardo. Conheci um cara incrível no Tinder, disse ela, animada, me mostrando a foto no celular. O homem tinha um sorriso calculado e olhos que não diziam nada. Seu perfil era impecável, como se ele soubesse exatamente o que as mulheres queriam ver. Algo me incomodou, mas engoli minha preocupação. Larissa merecia ser feliz. Nos dias seguintes, ela e Eduardo conversaram sem parar. Ele parecia perfeito, engraçado, charmoso, um verdadeiro cavalheiro. Quando ele sugeriu que se encontrassem em um bar sofisticado da cidade, Larissa aceitou na hora. Naquela noite ela me mandou mensagens enquanto bebiam. Ele é legal, mas bebe muito. Tá começando a ficar estranho. Acho que vou para casa. Depois disso, silêncio. No dia seguinte, Larissa me disse que ele a convenceu a continuar. Eu exagerei. Ela riu, tentando minimizar o desconforto. Mas algo tinha mudado nela. Mal sabia eu que aquele encontro seria o começo do fim. Eu tentei avisá-la. Naquela sexta-feira, algumas horas antes de tudo acontecer, Larissa me ligou. Sua voz tinha um tom de empolgação, misturado com algo que eu não soube identificar na hora. Ele me chamou para conhecer o apartamento dele, disse ela. Larissa, não sei se é uma boa ideia. Eu respondi, tentando ser sutil. Ah, amiga, para com isso. O cara é gente boa. Só vamos tomar mais um drink e depois eu volto. A insegurança na voz dela não passou despercebida. Mas o que eu poderia fazer? Eu sabia que se insistisse demais, ela diria que eu estava exagerando. Então apenas pedi. Qualquer coisa me liga. Sempre, né? Ela riu. A ligação terminou e eu fiquei com aquela sensação estranha no peito. A última mensagem dela chegou por volta das 2 da manhã. Amiga, esse cara é estranho. Tô com medo. E depois disso, silêncio absoluto. Os jornais tentavam vender a história como um acidente, mas eu sabia que não era. Larissa nunca tentaria escalar uma sacada. Nunca. Foi então que um detalhe mudou tudo. Eduardo havia gravado a noite inteira. A polícia encontrou um arquivo de áudio no celular dele. Eu nunca o vi, mas soube de cada detalhe pelo inquérito. A gravação começa normal, os dois bebendo e rindo. Mas então Eduardo fica diferente. A voz dele muda. Ele provoca Larissa, a humilha. Ela pede para ir embora. Ele se recusa. O tom da conversa sobe. Larissa grita. Algo quebra. Então, a frase que me arrepia até hoje. Você teve sorte de eu não ter te jogado daqui. Silêncio. Depois, um barulho de porta. O vento da sacada. O som de um soluço contido. Larissa estava encurralada. E então, o grito. Um grito que nunca mais saiu da minha cabeça. O grito de Larissa ecoou pela madrugada, mas ninguém fez nada. Os vizinhos relataram ter ouvido a briga, os objetos quebrando, os pedidos desesperados dela para sair. Mas ninguém interveio. Ninguém chamou a polícia. A gravação termina com um som seco, um impacto forte. Então, silêncio. Eduardo, do lado de dentro, ficou parado por alguns segundos. Não correu até a sacada. Não gritou por ajuda. Não demonstrou nenhum desespero.
A polícia só foi chamada depois que um morador viu o corpo de Larissa no térreo, espatifado sobre a cobertura da entrada do prédio. O relógio marcava 2h56 da manhã. Quando os oficiais chegaram ao apartamento, Eduardo estava bebendo uma cerveja, ouvindo música e mexendo no celular. "Ah, ela caiu!" ele disse, como se estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez. Como se não fosse nada. No interrogatório, Eduardo parecia mais incomodado com o tempo que estava perdendo ali do que com o que tinha acontecido. "Eu só me defendi. Ela surtou", ele disse com um sorriso curto. "Você a trancou na sacada", retrucou o policial. "Ela estava agressiva. Melhor do que machucá-la, não acha?" O tom dele era calculado, frio, como se Larissa fosse um problema que ele simplesmente resolveu. A gravação do celular foi anexada ao processo, mas Eduardo nunca demonstrou arrependimento. Ele repetia sempre a mesma coisa. "Eu não a empurrei, ela caiu sozinha." O advogado dele reforçava essa versão, tentando pintar Larissa como alguém emocionalmente instável, exagerada, imprudente. Eles estavam tentando transformá-la em culpada pela própria morte. Eu acompanhei tudo de perto. Vi cada mentira sendo dita, vi cada prova sendo ignorada. E no final, Eduardo foi absolvido. Saiu do tribunal sorrindo, como se nada tivesse acontecido, como se Larissa nunca tivesse existido. O pior momento do julgamento não foi ouvir as desculpas esfarrapadas de Eduardo. Foi ver o nome de Larissa sendo arrastado pela lama. A defesa dele pintou minha amiga como uma mulher impulsiva, emocionalmente instável. Pegaram cada pequena mensagem que ela já havia mandado, cada foto sorrindo, cada momento de alegria e distorceram. Ela bebia muito. Ela tinha um histórico de relacionamentos conturbados. Ela ficou agressiva primeiro. A juíza ouviu tudo com um olhar neutro. O júri parecia hesitante, mas quando veio a decisão, foi como se um soco atingisse meu estômago. Eduardo foi considerado inocente. Ele saiu do tribunal como um homem livre, sem algemas, sem culpa, sem nada. Os pais de Larissa desabaram, eu também. Mas Eduardo, ele sorriu. Depois do julgamento, me tranquei em casa por dias. A sensação de injustiça era sufocante. Eu lia os comentários nas redes sociais, as manchetes dizendo que o caso era controverso, que talvez Larissa tivesse sido imprudente. Ela não foi. Ela confiou em um homem que parecia seguro. Um homem que a enganou com palavras bonitas e um sorriso treinado. Eduardo Ramos continuou sua vida. Alguns meses depois, ele foi visto com outra mulher. Um novo encontro, um novo começo para ele. E Larissa? Larissa foi reduzida a um nome em uma reportagem antiga, a uma estatística. Mas eu me recuso a deixar que sua história seja esquecida. Se você está ouvindo isso, lembre-se de Larissa Nogueira. Lembre-se de que monstros nem sempre têm cara de monstros. Lembre-se de que a justiça muitas vezes fecha os olhos. E se um dia você sentir que algo está errado, saia, antes que seja tarde demais. O tédio era um dos meus piores inimigos. Depois de um dia inteiro de trabalho, eu só queria alguma distração. Foi então que, por impulso, abri o Tinder. Sem muitas expectativas, comecei a deslizar para a direita, até que algo me chamou a atenção. 2 garotas no mesmo perfil, Duda e Carol. Lindas, sorridentes, pareciam bem à vontade em suas fotos. A descrição era direta. Procurando alguém para uma noite diferente. Meu coração acelerou. Mandei um oi e, para minha surpresa, a resposta veio quase imediatamente. Oi, gostamos de você? Elas pareciam empolgadas. A conversa fluiu rápido. Perguntaram sobre meus gostos, minha rotina. Até brincaram que eu parecia um cara diferente dos outros. Eu ria sozinho, achando tudo bom demais para ser verdade. Até que veio o convite.
Nossos pais estão em casa, então não podemos receber ninguém. Mas conhecemos um parque super tranquilo, onde podemos conversar sem ninguém incomodar. Aquele detalhe me fez hesitar. Encontrar duas desconhecidas num parque afastado, à noite, qualquer um ficaria com um pé atrás. Mas o jeito descontraído delas, a forma como respondiam rápido os áudios que mandaram, eram mesmo vozes femininas, rindo, se divertindo, pareciam reais. E foi assim que minha curiosidade venceu meu bom senso. Tá bom, me manda o local. O GPS me guiou por ruas cada vez mais desertas. O parque ficava em um bairro afastado, cercado por árvores e com iluminação escassa. Não havia quase ninguém por ali. Estacionei e olhei ao redor. Apenas postes fracos iluminando caminhos vazios e bancos de madeira. Nenhum sinal delas. Peguei o celular e enviei uma mensagem. Cheguei. As duas visualizaram, mas não responderam. Um vento gelado cortou o silêncio. Algo no ar parecia errado. Respirei fundo e decidi andar um pouco pelo parque. Talvez estivessem chegando. O que me incomodava não era só o silêncio, mas a sensação de estar sendo observado. Foi quando ouvi o primeiro barulho. Galhos quebrando, bem próximos de onde eu estava. Eu parei. Olhei para os lados, tentando enxergar algo. Nada. Mas eu sabia. Alguém estava ali comigo. Meus dedos apertaram o celular com força. O som dos galhos quebrando ecoou novamente, mais próximo desta vez. Tentei me convencer de que era apenas um animal, mas meu instinto gritava o contrário. Peguei o celular e liguei a lanterna, apontando para os arbustos à minha direita. Nada. Apaguei a luz e dei um passo para trás. Meu coração batia forte, não estava sozinho. Resolvi mandar outra mensagem. Duda, Carol, onde vocês estão? Silêncio. Até que um som me congelou. Passos. Vinha da mata, pesados, apressados, como se alguém tentasse se mover sem ser notado. A lanterna tremia na minha mão. O medo já tomava conta quando decidi fazer algo estúpido. Girei a câmera do celular e comecei a gravar. Se tiver alguém aí, é melhor aparecer. Meu próprio eco foi a única resposta. Então, quando movi a lanterna para o lado, vi. Atrás de um tronco grosso, uma silhueta se escondia. O que quer que fosse, estava me observando o tempo todo. O ar ficou pesado. Meu corpo travou por um instante. A luz da lanterna tremia no tronco onde alguém se escondia. Quem está aí? Minha voz falhou. A resposta foi um movimento súbito. A figura se levantou e começou a correr na minha direção. O choque foi instantâneo. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Virei e corri. O vento cortava meu rosto enquanto eu disparava pelo parque, desviando das árvores, tropeçando nos galhos. Atrás de mim, passos acelerados, pesados, me perseguindo. Minha única vantagem? Eu sabia onde estava meu carro. A adrenalina tomou conta. Vi um banco de madeira à frente e decidi algo arriscado. Saltei sobre ele e virei bruscamente à esquerda. Se meu perseguidor não esperasse isso, poderia ganhar tempo. Ouvi um barulho alto, o som de algo caindo e rolando no chão. Meu plano funcionou, mas eu não parei para olhar. Continuei correndo, sentindo cada músculo do meu corpo gritar de exaustão. Então, finalmente, vi meu carro. E foi quando eu soube que a pior parte ainda não tinha acontecido. O carro estava a poucos metros de distância. Meus pulmões ardiam. O coração parecia que ia explodir. Ainda podia ouvir passos atrás de mim, mas algo estava diferente. Eles não estavam mais apressados. Estavam calculados, como se alguém soubesse que eu não tinha para onde correr. Engoli em seco e corri ainda mais rápido, puxando a chave no bolso. Apertei o botão de destravar e as luzes do carro piscaram. Um erro. O clarão iluminou a escuridão por um breve segundo e revelou algo que me fez congelar. Havia mais alguém ali. Encostado em um poste, a poucos metros do meu carro, um homem me observava. Era alto, magro, vestia um casaco escuro. O rosto estava coberto por um capuz.
Mas o que me deixou paralisado foram as mãos dele. Ele segurava um facão. Meu sangue gelou. A pessoa que havia me perseguido até ali não estava sozinha. Eu estava caindo em uma armadilha bem planejada. Um plano simples: atrair a vítima para um lugar afastado, fazer ela se perder e entrar em pânico, encurralá-la no único caminho possível de fuga. E eu tinha acabado de chegar exatamente onde eles queriam que eu estivesse. Eu tinha poucos segundos para decidir. Ficar parado significava morrer. Minha única chance era ser rápido, mais rápido do que eles esperavam. Segurei a chave firme na mão e deslizei pelo capô do carro, girando para o outro lado. O homem de capuz avançou. Ergui a chave e apertei o botão de alarme. O carro começou a disparar um som ensurdecedor. Aquela foi minha chance. Abri a porta e me joguei para dentro, trancando-a no mesmo instante. O homem correu até a janela e bateu forte com o facão, tentando quebrá-la. Liguei o carro com as mãos tremendo. O motor rugiu. Engatei a marcha a ré e pisei fundo. O carro deu um tranco para trás. Os pneus cantaram no asfalto. Meu perseguidor se afastou, mas não correu. Ele apenas ficou ali, me observando, com a cabeça inclinada, como se estivesse me estudando. Eu não esperei para descobrir mais nada. Acelerei para longe dali, deixando para trás aquela escuridão sufocante. Mas a parte mais aterrorizante ainda estava por vir. Naquela mesma noite, já em casa, tremendo de nervoso, tentei denunciar o perfil de Duda e Carol no Tinder. O aplicativo respondeu: "Este usuário não existe." Fiquei olhando para a tela incrédulo. Fui até a conversa. Todas as mensagens tinham desaparecido. Aquelas garotas nunca existiram. Ou melhor, nunca foram garotas. No dia seguinte encontrei um relato na internet. Um cara descrevia exatamente a mesma situação. Mesmo perfil, mesmo parque. Mas ele nunca conseguiu chegar ao carro. Seu nome estava em uma lista de desaparecidos. E foi então que percebi: eu não fugi de um assalto. Eu escapei da morte.